Tema principal, prestação de contas eleitoral, eleições 2024. Mas não dá para falar de prestação de contas agora, se propriamente dita, porque exatamente tem muita coisa para acontecer ainda nesse cenário, né? Tem muita coisa para acontecer, a resolução ainda não foi atualizada, nós ainda temos a nossa resolução da prestação de contas, ela ainda é de 2022, das eleições gerais que tivemos agora em 2022, portanto requer ainda essa atualização. E no meio desse caminho, temos aí uma mini reforma, né? Que está em evidência, está todo mundo acompanhando isso na rede social, na televisão, está em evidência hoje na imprensa, essa mini reforma. Então, qual é a minha ideia hoje para nós conversarmos? Nós vamos conversar sobre regularização de partido e preparativos para as eleições de 2024. Por que dessa forma? Porque é a base para quem vai começar. Nós temos aqui, foi convidado pessoas que são pré-candidatos, nós temos aqui candidatos já em efetivo exercício do mandato, então, ou seja, talvez alguma temática que nós vamos conversar aqui, algum tema, já é até de conhecimento daquele que já exerce o mandato. E nós vamos conversar para aquelas pessoas que vão trabalhar nas eleições. Então, esse é o público-alvo, é o público que nós vamos conversar hoje nesse nosso bate-papo. Com relação à questão de pergunta, vou responder todas as perguntas que for possível. Mesmo que eu não responda, você envia a pergunta para esse negocinho que tem aí, tem essa interrogação, porque ela vai ficar gravada, e a partir dessas perguntas que ficaram gravadas e que nós não conseguimos responder todas hoje, ou mesmo que consiga, nós vamos desenvolver outras lives nessa temática. Então vai ser muito importante. E para aquelas pessoas também que vão assistir depois que essa live vai ficar gravada, fique à vontade também. Aí você pode fazer as perguntas direto lá no Instagram, que tem o maior prazer em estar conversando com vocês sobre esse tema. Eleições, tema eleitoral é um tema bem em evidências a partir do ano que vem, mas nós estamos com a ideia de preparar esse processo. E nessa ideia, nós temos a questão da mini-reforma. Então vamos começar a trabalhar aqui nos nossos pontos. Eu notei aqui a mini-reforma. A mini-reforma, de certa forma, está impactando todo o processo eleitoral. Ela vai mudar várias coisas. Tem aquelas pessoas que estão dizendo que a mini-reforma vai mudar tudo, vai flexibilizar para o candidato, vai flexibilizar aí a corrupção, vai flexibilizar o candidato comprar votos. Não necessariamente vai ser isso, viu? Acho que isso é uma questão muito pontual. O que está acontecendo na mini-reforma são pontos que estão sendo ajustados na questão eleitoral. A justiça eleitoral, ela é muito dinâmica, ela tem que ser propriamente dito. Um ponto crucial da mini-reforma, por exemplo, a questão do banco virtual. Até 2022, para quem participou das eleições 2022 de deputado e senador e próprio presidente da República e governadores, tivemos uma grande dificuldade, porque não podia abrir conta em banco virtual. E banco virtual hoje é uma realidade hoje. Então não tem como você fugir disso. Então a justiça eleitoral tem que entender esse mecanismo, ela tem que entender essa mudança. Um detalhe importante, aí eu vejo, então já mudou tudo, já passou no Congresso. Não, gente, a mini-reforma, ela tem que passar por duas casas. Primeiro ela foi votada no Congresso, na Câmara dos Deputados. Agora ela foi submetida ao Senado. O Senado, se não modificar em nada ao que se foi proposto no projeto de lei aprovado na Câmara, aí até o dia 6 de outubro, se essa for votada e publicado, aí sim terá validade para 2024 essa mini-reforma. Por que é mini-reforma? Porque é exatamente isso. Ela vai corrigir algumas coisas, algumas distorções que acontecem. Para quem trabalha nas eleições, propriamente dita, né? Quem trabalha com processo eleitoral, sabe? Para quem está ali na operacional, seja na prestação de contas, contador, seja o advogado, o colega advogado, seja o coordenador de campanha, seja aquela pessoa que participa do processo ali de operacional, às vezes percebe coisa, poxa, para que cobra isso tão desnecessário? E é nessa ideia que estão surgindo então nesse processo essas alterações, essas mini-reformas. E por que acontece antes das eleições? Porque exatamente ela tem que ser testada nas eleições. Ela tem que ser testada. Então, talvez uma coisa está sendo testada agora, na próxima eleição, nas próximas eleições que serão as eleições gerais, né, que é do deputado, que é de 2 em 2 anos, essa modificação hoje não vai servir para deputado e ela vai ter que ser ajustada novamente, vai ter que ser revista e tudo mais. Então, a partir daí, a partir do momento que o Senado aprovar a lei que foi votada na Câmara Municipal, aí sim
e de até o dia 6 de outubro, porque toda lei para entrar em vigor para a próxima eleição, ela tem que ser votada 1 ano antes das eleições. Então, 1 ano antes, então, a programação das eleições para 2024 é no dia 6 de outubro. Logo, até o dia 6 de outubro deste ano, deverá estar publicada essa mini-reforma. Eu só elenquei aqui uns pontos interessantes da mini-reforma, até para a gente partir, né? Para a gente partir para a parte operacional. O que ela está mudando assim, de ponto assim, que eu entendi que fosse de forma crucial, que vai ajudar muito nesse processo eleitoral. Para a turma que vai trabalhar no operacional, se tiver aqui a turma dos contadores, já vi que tem colegas contadores aqui, a turma que trabalha na parte administrativa vai sentir uma diferença grande em virtude dessas mudanças. Uma delas, por exemplo, olha, são pequenos ajustes. Um deles, olha, sobras eleitorais. Esse é um ponto que teve muita discussão, que é a questão da composição das cadeiras dos vereadores. Teve muita discussão nas últimas eleições aí, da metodologia que foi aplicada em relação à sobra de campanha para preenchimento das cadeiras dos vereadores. Teve muita discussão judicial, ainda tem até hoje essa discussão. Então agora essa nova metodologia, vai mudar a metodologia. Não vou entrar no mérito dela não, porque essa aula de como formar, como os vereadores compõem a cadeira dos vereadores, como é que são eleitos, né? Como se compõe, é uma aula específica, isso que é conta de matemática, é fórmula, então a gente vai estudar isso em uma outra ocasião. Mas uma das coisas que a mini-reforma está tratando é disso, está tentando corrigir um detalhe que na eleição passada deu muita controvérsia judicialmente. Até hoje existem essas discussões. Uma outra questão, a questão do PIX. PIX, por exemplo, até na eleição passada só podia ser de forma de CPF. Ou seja, se você receber uma doação de um determinado colega, parente, amigo, que seja na sua campanha, se os PIX da conta dele fosse PIX telefone, não podia ser um doador, não podia ser feita uma transferência via PIX para você. Isso na eleição passada, agora de 2022, nas eleições de deputado, muitos deputados têm muito problema com isso, porque você fazia a vaquinha virtual, ou você fazia doação, um card, por exemplo, pedindo doação de campanha, aqueles colegas que faziam doação em forma de PIX por telefone, você tinha que devolver para eles, porque a legislação proibia dessa forma. Então, vai corrigir isso, essa ideia dessa mini-reforma, vai corrigir esse erro, e que se propõe é que PIX, sendo PIX, o banco tem condições de verificar quem remeteu o PIX. A ideia da Justiça Eleitoral é ver quem foi o doador, ok? O rastreio do dinheiro. Poxa, por que não dá para ver pelo PIX? Só porque está no CPF, está no celular, o número do PIX do cidadão é um celular. Ou porque o número do PIX do cidadão é um e-mail. Não, o Banco Central tem total condições, a Justiça Eleitoral tem total condições de saber de onde veio esse recurso, portanto, não faz o menor sentido essa ideia de não aceitar o PIX. Outro ponto, a questão de não alterar, a questão da vaquinha eleitoral, né? A vaquinha virtual é um ponto também que vai ter uma alteração, vai dar uma atualização nisso, vai dar uma flexibilidade maior dos pré-candidatos no período da vaquinha eleitoral, captando o recurso, né? Ela vai fazer uma ajustada importante, porque até na eleição passada houve muita controvérsia, inclusive das empresas que captavam os recursos via vaquinha virtual, tinha muita discussão, a questão do limite, quantidade, valor, até quanto podia ser doado, esse controle. Então a Justiça Eleitoral dessa mini-reforma está sendo feita essa correção. A questão da propaganda na internet está corrigindo, está fazendo alguns ajustes, até pelo modelo atual de internet. Não se pode tratar a internet como uma propaganda impressa, e isso é uma correção que a Justiça Eleitoral tem que fazer mesmo, não tem como tratar de forma igual. Não tem como você dizer que você vai fazer propaganda nos mesmos moldes que você faz de propaganda impressa. Na rede social, a internet é totalmente diferente. Então a Justiça Eleitoral está corrigindo nessa mini-reforma, gostando ou não gostando, está corrigindo esse item. Pode ser que alguns, eu acho que a turma do marketing, a turma da coordenação está adorando essa alteração da propaganda na internet. Outra coisa também é a questão da antecipação das convenções e registro de candidatura. Esse é um ganho muito grande no processo eleitoral. Então, se criando agora a fase administrativa, que é a fase, eu sei, de você constituir a convenção e o registro de candidatura. Então, antecipando isso. Isso é bom demais, isso vai ser um ganho muito grande para o período eleitoral. A gente tem 45 dias de eleições, ponto. Eu já tive casos, por exemplo, de experiência, que o candidato só começou a fazer campanha 10 dias após a permissão de você fazer a propaganda eleitoral, porque ele ainda não tinha as contas bancárias, ele não tinha ainda constituído o seu CNPJ, enfim, ele estava todo
preso em virtude dessas burocracias. E ele não pode começar a sua campanha impressa em propaganda. Então, essa antecipação do registro de candidatura, da convenção, eu vejo isso como um ganho muito grande para justamente esse período eleitoral, né, que é 45 dias, né, é um período muito curto. Existe as pessoas correntes que acham que é um período muito curto, que acham que é um período que não dá para se fazer tudo que deveria fazer a dificulta a vida do candidato, e tem corrente que acha que não, que 45 dias é ótimo, é bom demais e está tudo certo. Mas você perder 10 dias numa campanha por questões burocráticas, porque você não conseguiu a conta bancária dentro do prazo ideal, que você não conseguiu o registro do seu CNPJ dentro do prazo, enfim, esses detalhes, você perder 10 dias na campanha por causa disso, realmente é um prejuízo para o candidato nessa questão do tempo. Então, esse é um dos pontos também que está se corrigindo. Outra questão, alguns acham que não é correção, acham até que é um retrocesso, que é a questão da cota de gênero. Aí eu já vi muita propaganda, a cota vai acabar de diminuir muito o número de candidata feminina na campanha eleitoral. Não, eu não vejo que vai diminuir não, pelo contrário, vai manter a mesma regra. O que está se mudando é com relação à federação, é um ponto diferente. Existe uma federação e logo à frente nós vamos discutir sobre, eu vou falar para vocês o que é federação, mas só para antecipar. O que está se discutindo é que a federação que vai apresentar a quantidade de cota de gênero. Só uma correção, gente, antecipada aqui, essa questão de cota de gênero, que muita gente interpreta isso que é só a questão de feminino. Não. A verdade, a lei fala cota de gênero, então pode ser de sexo masculino e de sexo feminino, depende da quantidade de candidato. Da quantidade de candidato que vai ser apresentado, 30% tem que ter duas cotas de gênero. Pode ser, por exemplo, uma cota no partido que tiver só mulher e apresentar só mulheres, tem que ter 30 homens naquela chapa. E o inverso também se aplica. Deu essa conotação de feminino, de cota de gênero feminino, porque realmente, de fato, é menos mulher como candidata, né? Menos mulher competindo nas eleições. Isso tem mudado muito, desde essa regra, e a partir do momento que foi criando outros mecanismos para estar atraindo as mulheres a participar do processo eleitoral. Isso tem mudado muito e tem crescido muito o número de mulheres nas eleições, e espero que cresça mais, que venha mais mulheres e participe desse processo, que é muito importante participar com a gente. É só um detalhe que se fala muito dessa questão da cota de gênero. Então, essa mini reforma, ela vai, de certa forma, corrigir, porque hoje como é que funciona? O partido é federado, ok, são 3 partidos e uma federação única. Ele é tratado como um partido só. Então, a legislação atual diz que os 3 partidos têm que apresentar o percentual de mulheres, ou da cota. Permita-me, meninas, falar das mulheres, só por uma questão de ficar mais fácil o entendimento. O partido tem a obrigação de cada um dos 3 partidos, por exemplo, cada um apresentar a quantidade de mulher. Aí, se você tivesse um partido federado, por exemplo, partido A, B e C, e se partido C não tivesse mulher, os outros 2 partidos deveriam diminuir a quantidade de candidatos, uma vez que não completaria a chapa por questão que aquele partido não tinha mulher. Então, o que se propõe na lei é corrigir isso de certa forma. O quê? Bom, se o partido é federado e a federação é considerada como partido único, logo, a federação que tem que apresentar a quantidade de mulheres. Então, se 3 partidos, o A e o B, têm a quantidade necessária para apresentar as mulheres, obviamente o C não precisaria apresentar, e aí tudo bem, porque a federação apresentaria essa quantidade de mulheres. Então essa é uma das questões que veio bem polêmica, né, nessa mini reforma. Eu recebi vários vídeos aí, pessoas falando, que isso é um retrocesso. Eu não vejo como retrocesso não, é a minha concepção, mas respeito àqueles que veem dessa forma. Eu acho que esse é o importante do processo da democracia. Então, basicamente é isso. Então, para passar essa parte da mini-reforma, para a gente não ficar muito preso aqui, porque nosso tempo é curto, passando essa fase, a partir do momento que a mini-reforma passar pelo Senado e ela for publicada e ela se tornar uma realidade, aí a Justiça Eleitoral vai atualizar as resoluções, de todas as resoluções, de propaganda,
as resoluções de registro de candidatura, a resolução de prestação de contas eleitoral, e aí vai editar as novas resoluções, alterar a Lei 9.504 de 97, que é a lei eleitoral, alterar a lei dos partidos, alterar todas as leis que do contexto eleitoral, e a partir daí, então nós teremos, então, de fato, a publicação e a material próprio para você trabalhar exatamente o que é a prestação de conta eleitoral, todo o processo da prestação de conta. Vamos ter o calendário eleitoral, já com as respectivas datas, com as respectivas acompanhamento, né, por parte do processo eleitoral. Um detalhe assim, interessante dessas eleições, né, gerais, estima-se que serão 600 mil candidatos nos 5.570 municípios. Na eleição de 2020 foram 517 mil candidatos. Então a expectativa é que 2020, devido à pandemia, teve um problema aí na questão do dia das eleições, do prazo das eleições. Então, assim, talvez muita gente desistiu de ser candidato. Tivemos 517 mil candidatos. A expectativa é que essas eleições iremos ultrapassar 600 mil candidatos. É considerado, esse dado não é meu, a maior eleição do mundo, esse modelo que é do Brasil. Que você gosta ou não gosta, você concorda ou não concorda, é um modelo, sim, um exemplo que temos de nível mundial, esse modelo das eleições do nosso país. Então, é uma eleição muito grande, de extensão. Então, é uma eleição de muita oportunidade, sabe? É oportunidade para aquele que quer ser candidato e oportunidade para aquele que quer trabalhar numa campanha eleitoral. Há pessoas que querem, por exemplo, contador, colega advogado, administrativo, que queira trabalhar, coordenador de campanha, participação em todo o processo eleitoral. Esse período de eleição gera muito emprego, então é uma oportunidade. Então, para você que é da parte técnica, para você que quer trabalhar na parte administrativa, você tem diversas possibilidades de trabalhar numa campanha eleitoral. E é uma campanha eleitoral, toda campanha eleitoral, falo de experiência, é sempre necessária. A gente sempre busca, todos os candidatos, busca equipe, qualificar a equipe, busca a equipe boa para estar ajudando a sua campanha. Então, para você que queira trabalhar, aproveita a oportunidade, certamente você vai ter uma possibilidade de ter um ganho extra nas próximas eleições. Então, basicamente, essa questão da mini-reforma, basicamente, é isso que eu queria, resumidamente, sabe, para trazer para vocês anotarem. Então, para a gente continuando aqui na nossa pauta, me pediram aqui para pedir a todos que encaminhem aí para os seus colegas, para aqueles que querem ser candidato, para encaminhar para eles o link e chamando para participar com a gente. A questão das perguntas, pode fazer as perguntas. Eu vou deixar um tempo depois para tentar responder as perguntas. Se eu ver que tem uma pergunta aqui que vale a pena a gente já colocar em discussão, eu vou colocar. Vamos fazer aqui um bate-papo legal, não vamos no modelo de aula não, um modelo aqui de bate-papo mesmo, vocês ficam à vontade, que eu também vou ficar bem à vontade se vocês assim participar comigo, perfeito? Bom, então eu dividi aqui essa ideia, essa nossa live, em 3 pontos, certo? Essa parte da mini-reforma, que é um contextualizando basicamente em que fase está o processo eleitoral agora, em que forma que ele está, e eu resolvi, agora eu dei o nome de ponto de foco, que chama regularização do partido. Bom, e aí já é a parte técnica do processo, sabe, eleitoral. Regularização de partido. O partido, gente, que você goste ou não, o partido, ele é a entrada de qualquer no sistema eleitoral hoje. Entrada na política hoje depende de um partido. Você pode não gostar do partido, você pode não concordar com o partido, mas para você, se tiver aqui algum pré-candidato, alguém que tem pretensão política, o partido é a porta de entrada do sistema eleitoral. Então você tem essa primícia para quem quer entrar no processo eleitoral. E para quem trabalha quem já é candidato, para quem já está no exercício do mandato, para quem já trabalhou em campanha eleitoral, para quem vai trabalhar em campanha eleitoral, tem que ter uma noção disso, de como é que isso funciona dessa forma partidária. No Brasil hoje, por exemplo, curiosidade, só para a gente de dado aqui para vocês, nós temos 30 partidos registrados na Justiça Eleitoral e temos 18 partidos ainda em pedido de registro, novos partidos. Então a gente tem vários partidos ainda em criação, mas temos 30 partidos já registrados na Justiça Eleitoral. Nós temos 3 federações hoje já no partido. Só para ver quais são essas federações, para quem quer ver, deixa eu pegar aqui para vocês aqui, a federação. Os partidos são federados hoje, são PT, PV e o PCdoB,
chama Federação Brasil da Esperança. A gente tem a federação do PSDB e o Cidadania, também é um partido federado. E o Partido Rede e o PSOL também é um partido federado. É a primeira eleição municipal que nós teremos essa figura de partido de federação. Até nas eleições de 2020, nas eleições municipais, não tínhamos essa figura de federação. É uma coisa implantada de 2021 para cá. As eleições de 2022, nas eleições gerais, já tivemos partidos federados. Então nós temos 3 federações hoje atualizadas no Brasil hoje. Então o que eu quero que vocês entendam essa questão do partido? Aí vai um dever de casa para vocês. Bom, se o partido é a porta de entrada para qualquer cidadão que queira ingressar na carreira política, então você tem que ter algumas premissas. Para você que já trabalha, eu já vi que o João Lopes, lá de São José de Safira, que já mandou uma mensagem aqui, João, para você que é presidente de um partido, mais que nunca você precisa estar antenado isso aqui, para que você se organize, para você não prejudicar os seus filiados. Então o que você tem que ver do partido? Então vamos com uma dica aí para você acompanhar e anota aí. Verifique se seu partido está ok perante a Justiça Eleitoral. Esse é o primeiro ponto de partida, tá? Você tem que saber se seu partido está em dia na Justiça Eleitoral, se o seu partido está devidamente publicado, se a sua comissão provisória ou se o seu diretório está ativo na Justiça Eleitoral. Já tivemos vários casos que na hora de fazer registro de candidatura ou na hora de fazer a convenção partidária, a comissão provisória não estava ativa. Então, portanto, aquela comissão provisória não poderia acontecer em virtude disso. Você, na hora que você vai fazer a convenção partidária, o partido, você não tem nem a lista dos filiados do partido. Você nem sabe quem são os filiados daquele partido que deverão compor uma chapa de vereador. As regras que o seu partido exige para uma convenção partidária. Isso é um erro muito comum que às vezes acontece. Às vezes o partido exige que o edital seja publicado dias antes, que seja publicado em rede de internet, que seja publicado na Justiça Eleitoral, e aí você não segue essa regra, e se isso pode ser um problema no momento do registro de candidatura do seu candidato. A gente tem um exemplo desse no município próximo aqui, nossa cidade aqui de Valadares, que teve um caso desse modelo, uma convenção já realizada, registrada, foi entrada na justiça contra essa convenção e o juiz entendeu naquela ocasião, de fato, a convenção deve ter acontecido porque não obedeceu às regras estatutárias. Então isso é muito importante para você verificar se seu partido está ok pela justiça eleitoral. Parece que não, mas é muito comum isso acontecer. Bom, e para você que quer um pré-candidato, bom, se o seu presidente não faz isso, faz você então. Você procura essa informação, porque você é o interessado na matéria, você é o interessado no assunto. Então você também pode fazer desta forma. Até a lei geral de proteção de dados, muitas coisas, várias informações partidárias a gente conseguia no site do TSE. Várias informações. Hoje, algumas coisas já são restritas. Então, é necessário, às vezes, ter que procurar o cartório eleitoral da sua cidade e você avaliar a situação do seu partido, em que forma que ele está. Você vai ver se o seu partido está devidamente em dia com a Receita Federal. Por diversas vezes, durante esses tempos aí, trabalhando nas eleições, nós já detectamos partidos que não tinham o seu CNPJ, não estava ativo perante na Receita Federal. Isso você tem quando você vai fazer o registro de candidatura, quando você vai fazer a abertura de conta bancária, se o CNPJ não estiver ativo, você não vai conseguir registrar, você não vai fazer essa providência, vai atrasar mais ainda a sua campanha. Verificar se o seu partido já tem conta bancária aberta, aquela conta de movimentação do partido, não é conta eleitoral, não é conta de fundo de campanha, não é isso, é a conta de movimento do partido. É comum, às vezes, você assumir um partido e aí você vai ver, abrir outra conta bancária, se já existe uma outra conta em outro banco. A Justiça Eleitoral tem todos esses dados no seu banco de dados, essas informações. Aí quando você vai fazer a prestação de contas anual, ou que seja eleitoral, aí você não apresenta aquela conta bancária, aí você é notificado pela Justiça Eleitoral, dizendo, olha presidente, você diz que o seu partido não tem conta eleitoral, mas se você verificar aqui, tem essas contas. Aí você tem que apresentar suas argumentações, apresentar defesa, retificar a prestação de conta.
Então você já tenta levantar no banco da sua cidade, no banco que você tiver, onde que o banco para esse partido tem conta bancária. Se não tem a conta bancária, já providencia, já se organiza nesse contexto, já providencia a abertura dessa conta, para você já estar com isso preparado para o ano que vem, não deixa isso para o ano que vem não. Você também vai verificar se o partido, essa questão da Receita Federal, o CNPJ está ativo, é um erro muito comum também, que já aconteceu várias vezes. Às vezes o partido, existe muito essa política de troca de partido, né? Perder o partido, um tomar partido do outro, aí às vezes o candidato, o presidente daquele partido não foi eleito, aí ele abandona aquele partido, aí esse partido é cedido para uma outra comissão provisória, para uma outra pessoa, e quem assume o partido não procura levantar e constituir um novo CNPJ para o partido. Eu já tive casos, por exemplo, que o partido tinha 2 CNPJ da mesma cidade. Pensa numa dificuldade que é para você baixar um CNPJ deste. E aí quando você ia fazer a prestação de conta, ele não aceitava, porque você constava na banco de dados da Justiça Eleitoral 2 CNPJ para o mesmo partido. Então você, quando assumir um partido, você vai assumir, agora acontece isso muito, nesse ano, nos próximos meses aí, às vezes constitui novos partidos, às vezes o presidente assume um outro partido. Antes de você abrir CNPJ, antes de você constituir, não é abrir, constituir um CNPJ para aquele partido, comissão provisória, diretório que for, verifique primeiro se ele já não tem esse CNPJ. Evita esse erro, porque se realmente você construir um novo CNPJ, ele vai ter 2. E aí você vai ter esse problema no momento do eleitoral. Por isso que esse bate-papo nosso, que é minha ideia, é justamente fazer essa preparação para que você não fique surpreso, no momento das eleições. No momento das eleições, para que você corrija isso no momento antes das eleições, para você não chegar na hora do processo eleitoral, você tem que correr atrás disso, e você trabalhar contra o tempo. Por exemplo, na Receita Federal, se o seu partido tiver inativo CNPJ, demanda tempo. Você tem que entrar com o processo, tem que você providenciar as declarações. Inclusive, gente, anota aí uma lei, a lei que trata justamente essa questão do partido, justamente para não aplicação de multa, viu? Eu tenho anotado aqui, eu vou passar aqui para vocês o número da lei que trata desta matéria. Então você vai providenciar essa atualização pela Receita Federal, isso tudo é processo. Não tem mais presença na Receita Federal. Não sei se tem alguém aqui que lida com Receita Federal. Antigamente a gente conseguia lá ser atendido, né, pelos funcionários da Receita Federal e às vezes conseguia agilizar alguma coisa. Hoje não consegue mais. Hoje é tudo via ECAC, tudo via processo. Então você vai juntar as prestações, vai juntar os documentos, isso vai ser analisado por um analista da Receita Federal, que vai aceitar ou não, que vai fazer diligência ou não, e é a partir daí que você vai conseguir regularizar essa situação. Então, muito atento a essa questão do partido tá ok. Um outro detalhe importante, se o seu partido tiver, por exemplo, constando em uma federação, se o seu partido tiver participar dessa federação e ele tiver com essas pendências que vai impedir toda a federação. Então, você vai cuidar não é só do seu partido. Você que faz parte de um partido que é federado, e você que é cuidadoso, zeloso em antecipar essa informação, vai cuidar dos outros 2 também, os 3, seja o que for. Então você tem que cuidar dessa questão porque isso envolve toda a federação. Isso até uma questão que se propõe corrigir na mini-reforma, mas esse caso na mini-reforma não está se tratando dele, ele está tratando de uma outra temática. Então você tem que cuidar do partido que faz parte dessa federação. Então essa questão do partido é muito importante nesse processo. Volto lá atrás quando eu disse para vocês, o partido é a porta de entrada para o processo eleitoral. Então se o partido se você não cuidar desses detalhes do partido, não cuidar dessas questões, você vai ter dificuldade no momento de fazer os registros, fazer a convenção partidária, todo esse processo. Essa questão da convenção partidária, da federação, gente, uma questão interessante, que a gente vai discutir para frente, é que é uma novidade para todos nós, tá? É um modelo novo que vai ser aplicado nessas eleições. Nas eleições de deputado, já tivemos esse modelo da federação. Há um outro ponto interessante com relação à questão do partido. Você vai verificar na Justiça Eleitoral com relação à prestação de contas.
a prestação de contas anual, que todo partido tem que fazer até 30 de junho, independentemente de movimentação orçamentária, movimentação financeira ou não. Então você vai verificar se o partido ele enviou essas prestações de conta, você verifica dos últimos anos, tá? Às vezes ele enviou de 2022, mas 19, 20, 21, essas prestações de contas não foram enviadas, não foi encaminhada à Justiça Eleitoral. Então chama-se prestação de contas anual. Existe um sistema próprio para fazer essa prestação de conta, que é o SPCA. Aí às vezes a pessoa pergunta assim, é o SPCA, é a prestação de conta anual? É a prestação de contas anual. O SPCA é o sistema disponibilizado pela Justiça Eleitoral para você providenciar a prestação de conta. Você vai pegar o banco de dados, se o partido tiver uma contabilidade à parte, já tiver um partido maior que tem uma contabilidade já atuante, ele vai pegar as informações que a contabilidade comercial, a sua contabilidade produz, e ele vai julgar dentro desse sistema do SPCA e vai encaminhar à Justiça Eleitoral. Então, dever de casa para vocês, para você que é presidente de partido ou para você que é pré-candidato e que pretende ser candidato. Verifique se o partido encaminhou essa prestação de contas anual. Por quê? Se ele não tiver sido encaminhado, ainda dá tempo de corrigir. Mas se você deixar, por exemplo, isso para a reta final, se aquele partido for julgado, transitado e julgado, aí está os colegas advogados, vai me ajudar nessa temática, se for julgado como transitado e julgado com contas não prestadas, seu partido tende a não conseguir registrar registro dos seus candidatos. Então isso é muito importante, você estar atento a isso. Parece que não, mas isso acontece muito, mas muito mesmo. E com a Justiça Eleitoral, esses detalhes a gente não pode brincar, porque pode ser que você não consiga aí, não tem como corrigir, não dá tempo de você corrigir. E tem uma outra prestação de contas que o partido tem que fazer, que é a prestação de contas eleitoral, que ela acontece em toda a época que tem as eleições. Tivemos eleições em 2022. Então, por exemplo, se tiver algum presidente partidista, certamente deve ter recebido já da Justiça Eleitoral um comunicado, a intimação, pedindo que apresente a prestação de contas eleitoral. Mas veio meu partido não apresentou ninguém não, moço. Nós tivemos candidato a deputado aqui, não tivemos nada não. Não interessa, independente disso, a Justiça Eleitoral cobra a prestação de contas, mesmo sem movimento deste partido. A gente dá o nome de SPCE, Prestação de Conta Eleitoral. SPCE é o sistema que gera essa prestação de conta e tem que ser entregue à Justiça Eleitoral. Um detalhe importante dessa prestação de conta para os colegas, olha, não basta encaminhar no sistema, não basta só encaminhar, você tem que encaminhar, você vai gerar uma mídia, vai gerar um arquivo, e aí você vai levar este arquivo para a Justiça Eleitoral da recepção de todas aquelas informações que você prestou. Então, essas duas prestações de contas estão linkadas diretamente na Justiça Eleitoral. Então, dá tempo de você checar toda essa informação, dá tempo de você produzir. A prestação de conta, mas eu não tive movimento nenhum, nós não gastamos nada, não tivemos arrecadação. Não importa, você vai apresentar a prestação de conta de forma de que não houve movimentação financeira. Isso não é uma petição, você não vai peticionar, declara para devidos fins que meu partido X, CNPJ X, não efetuou gasto nenhum em 2022, mas ele não adianta, não. É tudo sistematizado, a Justiça Eleitoral recepciona todas essas informações e lá já instaura um processo pelo PJE, e aí você depois vai ter, se esse processo for caminhando, né? Na verdade, você vai seguir esse processo normalmente. Então, tem essas duas prestações de conta, ela é extremamente importante. E está linkado também a questão do CNPJ, que eu falei com vocês, que está linkado também a questão das comissões provisórias devidamente ativas e os diretórios devidamente ativos lá no partido. É muito comum, vou dizer novamente, é muito comum as pessoas achar que tá o partido, eu sou do partido tal, chega lá, aí vai ver a situação da comissão provisória, do diretório, está todo inativo, não tem que ser publicado pelo partido estadual, enfim, tem todo um processo. Os presidentes de partido vai acompanhar essa temática. E aí você vai nessa temática. Pode deixar, Daniel, tô acelerado aqui porque o tempo é curto, mas vou desacelerar, parceiro, brigadão. Então, essa temática, você tem que fazer nesse modelo de partido. A minha ideia, para passar aqui para vocês, é justamente isso. É que vocês, é como um dever de casa mesmo, tá? Que está envolvido no processo.
faz esse checklist e verifique os partidos. Era muito comum, até os anos, eleições anteriores, participar de campanha eleitoral e ter o candidato ter lá 10 partidos. Era muito comum isso, era muito comum o candidato, tem 10 partidos que eu vou ter mais candidatos a vereador, que eu vou ter mais gente para participar do processo eleitoral. Até que das eleições de 2020 para cá, a partir dessa nova forma, né, de coligação partidária, isso diminuiu muito. Hoje tem candidato aí, tem 2, 3 partidos coligados, no processo da coligação majoritária, né? Então, assim, diminuiu um pouco esse trabalho, essa questão desse controle. Então, dá para você fazer isso dessa forma. Tá bom, João? João lá de José de Safira que fez essa pergunta, viu, João? Segue, faz o checklist. Eu vou desenvolver esse checklist e vou disponibilizar aqui para vocês façam isso em casa, esse acompanhamento. A lei 13.831 de 2019, essa lei que fala da questão partidária, da questão da Receita Federal, da questão das multas, que era comum, né, a Receita Federal multar os partidos por questões da não entrega de CTF, não entrega de um monte de informação, e aí o partido era penalizado por multa, enfim. Essa lei 13.831 de 2019, anota essa lei trata disso. Essa lei trata também, ela trata exatamente de uma outra questão lá de quando o partido tem 2 CNPJ. Ela já tem a forma que você vai mudar e pedir essa alteração junto à Receita Federal. Então, nesse segundo ponto, nós começamos falando da mini-reforma, num contexto atualizado, né, de que está alterando, né, dessa questão desse burburinho todo aí na imprensa, né, e, enfim, trouxe aqui de forma mais técnica, obviamente, não dava para conversar todo ele. Nesse segundo tópico, nós falamos da questão do partido, tá? Esse dever de casa, como é uma live técnica, uma live de trabalho, então é um dever de casa mesmo para que vocês estão aqui acompanhando para estar fazendo, perfeito? E agora a gente vai entrar numa outra questão, só um ponto importante do partido aqui, gente, a questão da suspensão da anotação. Isso é extremamente importante. Isso é em virtude das contas não prestadas. No caminhar da análise do processo, a Justiça Eleitoral, ela vai tentar intimar o presidente, ela vai intimar o tesoureiro, ela vai publicar isso em edital, ela vai seguir todo o rito de intimação para aqueles que não prestou conta. Não reclama da Justiça Eleitoral, eu não sabia disso, não. A Justiça Eleitoral ela é rigorosa com essa questão de cumprimento desse rito, tá? Ela intima sim. O que acontece, e aí um gancho aqui, é que o partido é às vezes, tão desorganizado, que não tem um contato. Aí você vai lá no CNPJ do partido, tem um telefone de um cidadão, não faz nem ideia de quem é. Aí tem um e-mail lá no CNPJ do partido que é de um presidente que já foi presidente há uns 5 mandatos atrás. Tem um endereço no CNPJ do partido que é da casa de um presidente do partido que foi há 6 eleições atrás. E aí, essas informações todas desencontradas, a Justiça Eleitoral tenta de diversa forma encontrar. E ela não consegue. E aí, o cidadão, quando vai fazer a prestação de conta, que vai preencher lá as informações, às vezes, por preguiça, às vezes, não coloca todas as informações corretas, o telefone de forma correta. Então, a Justiça Eleitoral, ela faz comunicação de todas as formas, tenta de todas as formas comunicar. Não tendo sucesso na intimação de cobrar a entrega da prestação de contas, o que acontece? Ela vai dizer que aquele partido não prestou conta. Então, o MP tem requerido na Justiça a suspensão desses partidos. E chama desanotação, que nada mais é que a suspensão. Então, se o seu partido tiver como desanotado perante a Justiça Eleitoral, e aí você vai ter séria dificuldade no momento das eleições. Então, dá tempo de corrigir isso ainda, dá tempo de você ajustar essas informações. Nós estamos com um prazo bem favorável para isso. Então, além da Justiça Eleitoral comunicar a vocês da falta, né, da prestação de conta, vocês estão sendo comunicados agora de novo, então ninguém vai poder dizer que não sabia dessa informação. Bom, então essa questão de partido, só para a gente, se tiver alguma pergunta, coloca aí a pergunta, que eu vou responder daqui a pouco essas perguntas, a gente vai conversar. Eu vou até pedir os meninos para me mostrar aqui essa questão do partido. O Wesley colocou uma coisa interessante, que além de tudo isso, mesmo que consiga, ainda vai estar impedido de receber recurso de fundo partidário, né?
e do Fundo Especial de Campanha, que são os dois recursos, né, públicos que que o partido pode receber durante a campanha eleitoral. Bom, então essa questão partidária eu quero que vocês anotem isso aí como dever de casa, que vocês o cumprem. Então a questão da federação, que eu disse para vocês que, de forma bem resumida, eu quero compartilhar com vocês da federação, até por curiosidade. Muita gente pergunta, mas como é que vai funcionar isso? Bom, como lá atrás eu disse para vocês, federação é uma novidade para essas eleições. É novidade para mim, é novidade para você, é novidade para todos nós do operacional das eleições. Para quem participou nas campanhas de 2022, talvez já trabalhou com alguma campanha eleitoral já de nível federado. Eu não. Na campanha de 2022, eu cuidei, aqui no escritório, nós cuidamos da prestação de conta do deputado Ercílio, do deputado Enes Cândido, e participamos da campanha do Cleitinho também, da equipe daqui de Valadares, e daqui o Alex como suplente. Então nós dividimos essa tarefa. Então nessa época nós não trabalhamos com nenhum partido federado. Então, mas agora, nessas eleições, 2020 muito menos, que deve não existir. Então nessa agora a gente vai ter essa figura do partido federado. Bom, assim, resumidamente, muita gente acha que federação é igual a coligação. Não, são duas coisas distintas, são duas coisas diferentes, tá? Não se mistura. Coligação, ela tem uma finalidade específica para as eleições, é que esse partido se une. É um tema para um bate-papo posterior, que é a questão, vamos conversar sobre coligação, registro e tudo mais, mas só resumidamente, a coligação, ela é para aquela eleição, ela é só de nível de majoritária, vai se coligar, os partidos vão se coligar para a questão majoritária, só para um cargo de majoritário, não é para cargo de proporcional de vereadores, de forma alguma. Então, a coligação, ela tem uma finalidade, e ela termina ali naquelas eleições. Então, ela tem uma conotação de cunho apenas naquela eleição. Ela vai se associar ali para aquela eleição. A federação já é diferente. Ela tem alguns critérios totalmente diferentes. O primeiro critério que ela tem que ter, ela tem que ter 4 anos de duração. Então, os partidos federados, ele tem por regra, durante 4 anos, se manter federados. Ela é autorizada pelo TSE, ao contrário da coligação, que não precisa ser autorizada pelo TSE. Basta ser autorizado pelos presidentes dos partidos. Então, a coligação tem essa particularidade. Então, a federação não. A federação, ela vai autorizada pelo TSE. Interessante, importante, que para o ano que vem, ela tem que estar já aprovada pelo TSE 6 meses que antecede as eleições. Então, a gente tem que ter essa questão, verificar essa questão o ano que vem, se vai surgir uma nova federação. São 3 federações, tá? Para quem entrou depois, nós temos no Brasil hoje a Federação Brasil da Esperança, que é o PT, o Partido Verde e o PCdoB. Nós temos a Federação do PSDB e Cidadania. Nós temos também a Federação, que é o Rede e o PSOL. Então, a gente tem essas 3 federações hoje no Brasil, mais os 30 partidos, nós conversamos lá no início. Então, essas 3 federações. Então, se você faz parte de um desses partidos, algumas particularidades a gente vai ter que verificar durante o período eleitoral. Uma outra questão, a federação é de abrangência nacional. A coligação não, ela é de abrangência municipal. O partido PT e o PMDB vão coligar na mesma cidade, aqui para aquela finalidade, né, para aquelas eleições. A federação não, ela é de nível nacional. Ela está em todo o território nacional, então a federação, por isso que ela é regulamentada e autorizada pelo TSE. Uma outra questão importante, a federação tem um estatuto próprio. Mas por que tem que ter um próprio? Imagina você, são 3 partidos, um exemplo aqui, PT, que tem a sua ideologia, a sua forma no seu estatuto. Nós temos o PV, que tem a sua ideologia no seu estatuto, e nós temos o PCdoB com a sua ideologia. Como é que vai funcionar esses 3? Na verdade, então, os 3 partidos vão se unir no conselho de idealizar e proporcionar um estatuto único dentro das suas ideologias. Então, imagino que cada partido abre mão de alguma coisa e aí vão formar um partido federado. Então, é uma questão, a questão da federação, ela tem um estatuto próprio. Então, não é o estatuto do PT nem do PV, não. É o estatuto da federação. É uma questão da federação que está na lei, nem fala que é de ideologia comum.
eu não sei, por exemplo, eu gostaria de saber qual que é a ideologia do PSDB e do Cidadania. Então, por exemplo, então os dois devem ter uma ideologia comum, então, portanto, o partido já se alinharam, então fizeram essa formação. Uma outra questão pontual, o tratamento da federação tem que ser tratado como um partido único, da mesma forma que a coligação é tratada como um partido único, a federação também é. E aí eu volto a você lá atrás, aquela ideia da questão da cota, né, que está sendo discutido lá na mini-reforma. É justamente que a federação lance cota da federação e não por partido. Atualmente, se não mudar a reforma, cada partido tem que apresentar sua cota de gênero. E uma informação importante, e aí um detalhe ainda da federação, que eu já antecipei para você da questão do partido, é que o partido dos três tem que estar todos ok. Todos têm que estar em dia, tanto na Justiça Eleitoral, tanto na Receita Federal, para justamente um não atrapalhar o outro no momento lá da fase administrativa, né, de registro de candidatura, de coligação e tudo mais. Então a federação basicamente é isso, não é coligação, ela tem essas particularidades diferentes de coligação, assim, de forma bem tranquila, não vai mudar em muita coisa no sentido para nós aqui na ponta da operacionalidade, e quando for ter o partido federado, certamente teremos aí as diretrizes de como nós vamos trabalhar com essa questão. Então, ponto. Então, fechamos essa questão do partido, fechamos a questão da mini-reforma, e aí acho que a gente tem mais um tempinho ainda, né, Rafael? Depois você olha para mim quanto tempo a gente tem, nós temos mais 10 minutos ainda. Então, nesses 10 minutos, a gente entra aqui numa outra fase aqui, num outro ponto que eu entendo que seja importante, que é a questão da regularização do candidato. Tá, eu já regularizei meu partido e o candidato, ele tem que estar também regularizado, ele tem que estar também apto a ser candidato. Então, dever de casa para vocês, aqueles que pretendem ser candidato, ou daqueles que já são candidatos, certamente, ou daqueles que é o presidente do partido, que está a sua lista de filiados, e que aí vai ter dali escolher os seus candidatos. Então, os candidatos também têm que estar perfeitamente em dia com algumas questões para que ele possa, no momento do registro de candidatura, lá do registro, não ter nenhum problema. Para eu ser candidato, né? Eu quero ser candidato. E o que eu preciso ter? Aí fica a dica para aqueles que estão aqui nos assistindo, e tem muita gente aqui que não participa do processo eleitoral, que talvez tenha vontade de um dia ser candidato. Então, como é que funciona essa ideia? E aí você transmitir também para os seus amigos. Como é que funciona? Primeiro ponto de partida, nacionalidade brasileira, tá? Tá lá na lei, tá na Constituição Federal as regras para você ser candidato. Você está em pleno exercício de direitos políticos. O que é isso? Você votar e ser votado, você ter quitação eleitoral, tá? Você está em dia com a Justiça Eleitoral. Então, às vezes, aquele pré-candidato que não votou nas últimas eleições, ou morou fora do país e o seu título talvez foi até cancelado, enfim. Está na hora de você procurar a Justiça Eleitoral, está na hora de você atualizar a sua vida perante a Justiça Eleitoral, porque nesse momento aqui, se você não tiver em dia com a Justiça Eleitoral, você também vai estar impedido de ser candidato. Então, dever de casa. E para você que é presidente de partido, verifique isso nos seus filiados. Não deixe para essa ideia de escolher candidato, verificar quem vai ser candidato no momento da convenção. Era muito comum a gente chegar nas convenções e participar de algumas convenções. Quem são os candidatos? Mas eu acho que vai ser fulano, eu acho que vai ser ciclano, e às vezes não tem escolhido exatamente quem são os candidatos. Fazer uma análise crítica dos potenciais candidatos que você tem. Eu já participei de campanha, por exemplo, que 6 candidatos tinham chance de ser eleitos, 6 candidatos com nome forte na cidade, com potencial de ser eleitos, os 6 disputando 2 vagas, a expectativa de 2 vagas no mesmo partido. Isso é muito comum acontecer, então isso é um erro de estratégia. Aquele presidente de partido, às vezes, aquele que queira criar uma estratégia para trabalhar isso de uma forma diferente. Não sei, você tem que achar um caminho para ajustar isso. Nas eleições agora de deputado, recentemente, o PMDB estadual praticamente concorreu com a expectativa de 3 cadeiras, mas tiveram 2 cadeiras apenas, e 3 candidatos fortes. 3 candidatos em exercício, mandato, disputando 2 cadeiras.
Então, assim, na minha concepção, eu não sou nenhum expert nessa conta, nessa questão de candidato, mas você que é presidente de partido, que é experiente no assunto, vale a pena essa dica aí. Domicílio eleitoral, onde você vai ser candidato, 6 meses que antecede as eleições, você verifique essa questão, se você está com o domicílio eleitoral certinho, se você está tudo ok. Filiação partidária, verifique onde você está afiliado, como é que está a sua situação naquele partido, verifique se o seu partido já está todo ok, se o seu partido está em dia, se o seu partido tem possibilidade de lançar candidato, verifique se o seu partido tem possibilidade de lançar candidato de cota para atingir a cota de gênero. É comum, às vezes, o partido ter lá 20 filiados, e os 20 filiados serem masculinos, serem de sexo masculino. Então, vai conseguir ter registro de candidatura? Não vai, porque não vai ter condições de colocar o sexo feminino para cumprir a cota de gênero. Então, você tem que fazer essa leitura. Ou, você tem lá 20 filiados, e 15 são sexo masculino, 5 sexo feminino, mas aquelas pessoas do sexo feminino que estão ali, como filiado, você já não tem perfil de ser candidato. São filiados que não querem ser candidatos, são filiados que não pretendem ser candidatos. Logo, na hora de você vai pensar nisso, na hora de fazer esse processo, certamente não vai dar tempo. A questão da idade. Bom, para prefeito, que é as próximas eleições, a questão de prefeito é 21 anos, né? Para a idade mínima de 21 anos, e para vereador 18 anos. Esse 18 anos tem que ser completado no ato do registro de candidatura, esses 18 anos. Teve uma polêmica aí recentemente da deputada estadual, né, a questão da idade dela. Então, essa questão da idade é muito importante também observar esta questão. A questão para você que é servidor público, que pretende ser candidato, ver a questão da desincompatibilização, tá? Tem prazo para isso, você tem que estar seguindo. Às vezes, alguns casos é 6 meses, outros casos é 3 meses. Às vezes o seu cargo é compatível de ser desincompatibilizado ou não. Então, para você que é servidor público, para você que é presidente de entidades não governamentais, não deixe de verificar essa questão da desincompatibilização, tá? É muito importante essa questão. Essa questão do imposto de renda, elenquei aqui também para a gente já estar acelerando, a questão do imposto de renda. Esse ano, a base para doação para próximas eleições é o imposto de renda declarado em 2023, vai ser encaminhado em 2024. Então, o que você já faz, né? Você já trabalha durante esse ano, pensando nessas eleições do ano que vem, para você fazer seu imposto de renda, você ter apto a fazer doação de campanha, para você pedir o seu vizinho, que vai ser seu doador, olha, faz seu imposto de renda aí de forma bacana, que eu vou precisar da sua doação no ano que vem, e é 10% do seu rendimento bruto para você declarar. Então, preciso que você faça dessa forma. Então, verificar essa questão do imposto de renda. A questão dos pré-candidatos aí que querem ser candidatos de forma bem rápida aqui, a questão da pré-campanha. Pré-campanha foi uma novidade nas últimas eleições, né, de 2020, que as pessoas podem fazer um movimento como pré-campanha, ou seja, só que eles são pré-candidatos. Porque, né, até tentando corrigir, né, a ideia de que você só faz campanha no momento das eleições. Não, a pré-campanha ela permite você fazer de forma tranquila, lançar-se como pré-candidato. Você ainda não é candidato, você é pré-candidato. Então, você pode fazer reuniões, você pode apresentar a sua bandeira política, você pode promover encontros. Muito cuidado, que eu vejo muito que pré-candidato começa a querer fazer impulsionamento em Facebook, em rede social. Muito cuidado com isso. Talvez você meça isso, porque a Justiça Eleitoral controla isso de pertinho. Tem um convênio da Justiça Eleitoral com o Facebook. Então, por mais que você tente esconder isso, se a Justiça Eleitoral quiser acompanhar isso, ela consegue verificar essa questão. Então, muito cuidado com essa questão do impulsionamento da pré-campanha. Deildo, tem um limite, quanto que eu posso gastar? Não, a legislação eleitoral não fala de limite, ela não fala quanto você pode gastar. Então, aí você pode, às vezes, basta um valor X que para aquela Justiça Eleitoral, e aí você gasta na sua pré-campanha, valor X de impulsionamento. Aí na sua campanha você não gasta nada de impulsionamento. Então isso pode ser um mecanismo assim de verificação e de levantamento que você agiu de má fé lá na pré-campanha. Então muito cuidado com a pré-campanha para você que é um pré-candidato, tá? Antes de você tomar qualquer decisão, converse com a sua equipe
que está coordenando a campanha, né, com a parte jurídica do processo, converse com essa turma para você estar fazendo dessa forma. Então, muito cuidado com isso. A gente está aqui já caminhando para o final, e aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó, ainda falta muita coisinha para nós conversarmos, que eu deixei aqui anotado, mas vai ficar por uma próxima, tá? Que eu quero dar teve algumas perguntas. Como é que eu vejo a pergunta aqui, Rafael? Eu quero ter uma pergunta para eu poder estar respondendo aqui nesse sentido para poder estar colocando. Foi feita uma pergunta aqui no sentido da questão do tempo de filiação partidária. Já disse lá, já até falei aqui agora aqui, você tem aquela questão dos 6 meses que antecedem as eleições. Me perguntaram aqui a questão da doação de campanha, o percentual ainda é 10%, tá? Na Justiça Eleitoral, do rendimento bruto que você declara no seu imposto de renda. Mas para aquele que não declara, tem uma regrinha à parte que a gente tem condições também de ser doador, obedecendo a uma regra do limite de doação, do limite de campanha. Me perguntaram aqui a quantidade de candidato por partido. Bom, a legislação fala que é 100% mais um. Então, para o seu caso, eu sei que sua cidade são 9 vereadores, então seu partido vai poder lançar 10 candidatos. E aí, desses candidatos, você vai obedecer a questão da cota de gênero. Bom, não dá para responder de todos mais, porque o nosso tempo está curto. Só deixar informado para vocês, temos um grupo de WhatsApp. A ideia desse grupo é uma comunidade para a gente tratar das eleições municipais.